Pode ser, meus irmãos, tudo bom com vocês? Mais uma vez, a gente está aqui na nossa lição de número 6 da Escola Dominical, que se trata do encontro com Deus, a nossa lição, e o título dessa lição é A Antessala da Batalha, e o subtítulo é Josué busca a vontade de Deus. Irmãos, nesse momento eu já quero dizer para os irmãos que essa lição é uma lição muito reduzida, como eu venho dizendo para os irmãos nos outros vídeos, é uma lição muito reduzida para que o vídeo não venha ficar muito grande. Aí uma lição bem rápida, só para o conhecimento aí dos irmãos, tá bom? E eu vou começar aqui. A primeira lição, o primeiro tópico, como eu disse, é a antessala da batalha. O subtópico é Josué busca a vontade de Deus. A gente sabe que Josué, ele aprendeu com Moisés, ele foi um aprendiz de Moisés, né? E por ter sido ele instruído por Moisés, antes de Josué ir a uma das guerras que marcaria a história, que é a guerra que vamos tratar nessa lição, antes de Josué ir até para essa batalha, cujos inimigos, como eu disse na lição passada, eram os inimigos muito fortes, porque já eram guerreiros de muitas guerras, já eram guerreiros daquelas cidades-estados chamadas, né? Então eles eram muito fortes, porque eles vinham já de muitas guerras. E nesse momento, Josué ele se retira um tempo à parte, né? Quem sabe ali para tratar uma estratégia para combater esses inimigos, né? Um plano de batalha, né? Para orar, para tirar um tempo com Deus. Josué ele se retira nesse canto, se retira para refletir, para estabelecer ali algumas estratégias de guerra. E nesse momento que Josué ele se retira, se isola para refletir, nesse momento a Bíblia diz que aparece um príncipe dos exércitos do Senhor. A Bíblia descreve esse ser como príncipe dos exércitos do Senhor. E neste momento esse príncipe ele aparece com uma espada desembainhada, demonstrando que o tempo daquele povo que estava na terra na qual Deus deu por herança ao povo já tinha acabado. Esse ser com uma espada representa que o tempo dos inimigos na terra na qual Deus prometeu para o povo já findou, né? Que no caso eram os cananitas. Os cananitas habitavam naquela terra, na terra de Canaã, na qual Deus ele prometeu para o seu povo desde o princípio, né? E esses cananitas, não só ele, mas como muitos, ele era um dos sete povos que foram expulsos de Canaã, né? Que eles tinham um ritual maligno, que eles ofereciam ali sacrifícios de crianças para deuses pagãos, né? Um dos motivos que irava Deus muito e expulsou aquele povo da terra para que toda aquela idolatria, todos aqueles rituais que eles faziam com crianças findasse. Deus ele queria de uma maneira conter toda essa impiedade, toda essa falta de reverência a Deus, e Deus ele ia fazer algo a respeito disso.
porque esse povo agiu com atitudes ali malignas, né? Com esses sacrifícios na qual eles faziam. Josué, então, antes de tudo, ele precisa conhecer o campo aonde ele vai travar essa guerra. Porque para um general de guerra, para um líder de guerra, conhecer o campo inimigo é muito importante. E a gente sabe, irmãos, que o inimigo das nossas almas, ele trabalha naquilo que sabe que é o nosso ponto fraco. Mas é bom a gente conhecer esse inimigo. Quais são as suas artimanhas, quais são as suas ferramentas que eles usam para nos afligir. E Josué aqui, ele precisa conhecer o campo aonde vai acontecer essa grande batalha, essa batalha histórica, né? E então ele sai de Gilgal, ele sai da terra de Gilgal e vai até aos pés de Jericó. Josué, ele sabe que uma batalha, principalmente do tamanho da que iria ser travada, exige algumas ações coordenadas. Josué sabia que ele não poderia chegar já invadindo aquela cidade, porque eles sabiam do poder que o inimigo ele tinha, né? Então Josué ele prepara algumas ações coordenadas para essa batalha. E muitas das vezes Deus ele nos deixa responsáveis por alguma dessas ações, né? Na nossa vida, trazendo para os nossos dias atuais, algumas dessas ações é orar, é jejuar, é adorar, né? Para um cristão vencer uma batalha, Paulo ele diz que a nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra as hostes malignas nas regiões celestes. Então, essas ferramentas, essas armas de guerra são muito importantes e ficam encarregadas de nossas mãos, como oração, como jejum, adoração, separação, como eu disse aqui no vídeo passado a respeito da separação. Então, Josué, ele sabe que ele tem que ter algumas dessas ações, que é responsabilidade dele e do povo. Então, Deus ele nos encarrega de nos preparar para a guerra, né? Ele traça, então, traça um plano de guerra para combater o inimigo. Uma estratégia para o combate do inimigo era uma responsabilidade de Josué. A gente sabe, irmãos, que nós não obtemos a vitória só por nossas mãos. A vitória ela vem da mão do Senhor, mas é preciso que nós façamos a nossa parte. Nós usemos as ferramentas que Deus nos deu para que Deus possa derramar sobre nós a vitória, possa nos instruir, né? Que possa nos dar possibilidade de alcançar a vitória que Deus ele tem para nós. Mas Josué ele sabia, quando ele chega aos pés de Jericó, ele sabia que tinha que derrubar aquele muro, né? Tinha que transpassar aquela muralha, mas Josué ele tinha a plena consciência de que a vitória não viria das mãos deles, muito menos dos seus guerreiros. A vitória ela viria das mãos do Senhor. Josué ele tinha essa plena consciência, essa plena convicção. E Josué, ele era convicto, né, de, de ser dependente ali de Deus. Josué, ele tinha essa convicção que ele deveria dar o seu melhor naquela batalha,
que ele deveria se esforçar ao máximo, né? Sabendo que a vitória ela viria só do Senhor, mas ele sabia que não poderia fazer de qualquer maneira. Ele sabia que ele tinha que dar o melhor dele para que aquela vitória fosse possível. Assim, a única ação, assim não dependia só da ação divina. A ação humana, que era ter a fé e a convicção de que Deus estava no controle, e a dependência divina de Josué, que era alcançar a vitória. Então, Josué, ele se prepara, traçando ali um plano de batalha, também orando, jejuando, buscando a Deus, adorando a Deus, mas ele sabia que a vitória viria somente do Senhor, né? Não viria por suas mãos. Aí no decorrer da história o texto diz que Josué ele levanta os olhos, né, em busca, quem sabe, de uma visão estratégica da muralha. Mas no hebraico, essa palavra usada nesse texto é nasa, que tem por interpretação levantar ou erguer. Josué, quando ele ergue os olhos, ele não está olhando somente para a muralha, mas ele está procurando alguma possibilidade, algum motivo, algum ponto estratégico ali para que ele pudesse usar na sua estratégia de guerra, dando uma única ideia de que ele queria enxergar o todo, não somente a grande muralha que estava na frente dele. E aqui fica uma pergunta para os irmãos. Se Deus ele já tinha decretado a vitória na vida do povo, o porquê então de traçar uma estratégia de guerra? Aí eu te respondo essa seguinte questão. Em nossas lutas, nós devemos agir com prudência, não com imprudência, mas a ser atentos claramente aos sinais e à resposta de Deus. Deus ele faz a sua parte nos dando a vitória, mas para que essa vitória seja alcançada, nós temos que fazer a nossa parte como cristãos, nossa parte como servos de Deus. Josué então nos dá essa lição. Nas nossas lutas devemos ser prudentes e não imprudentes, e ser atentos e esperar a resposta do Senhor. Para Moisés, Deus ele se apresentou como eu sou o que sou. Que ele simbolizava que para Moisés, na vida de Moisés, nas batalhas que Moisés travou, Deus seria o que Moisés precisaria para vencer essa batalha. Mas alguns profetas no Antigo Testamento e algumas vezes no Novo Testamento chamam Deus ali de o Senhor dos Exércitos, né? Josué então, ao ver aquele ser que expressa a mesma reação de Moisés quando Deus ele aparece ali na sarça, que é ter a curiosidade e querer ir lá ver. Então Josué, ele então vendo o ser, ele queria ter a mesma coisa que Moisés ele teve. Ou seja, queria ter alguma experiência com Deus, como Moisés ele teve. Então Josué ele se levanta e nasce um desejo. O desejo de conhecer a Deus. O desejo de conhecer a Deus, ele sempre esteve presente na vida dos que se destacaram na galeria da fé, na galeria dos heróis da fé. Então, o desejo de conhecer a Deus, ele tem que estar em nossos corações.
E nos dias atuais não é diferente. Deus ele está em busca de verdadeiros adoradores, homens e mulheres que estejam realmente dispostos em conhecer e prosseguir a conhecer a Deus. No evento da sarça, Deus ele chama Moisés para que Moisés libertasse o povo da escravidão do Egito. E como sinal, ele deu a Moisés um cajado, não só a Moisés, mas como a Arão também, como uma ferramenta que seria para glorificar o nome de Deus. Já com Josué foi diferente, expressando a chegada de um novo tempo. O príncipe do exército do Senhor, ele aparece com uma lança, que tem o significado de vitória, vitória pela espada, né? A conquista ela ia exigir o esforço dos homens. Não ia ser porque Deus decretou a vitória que os homens iriam ficar de braços cruzados e esperar a vitória chegar. Não, a vitória teria que ser alcançada com esforço. Amém? E quando Josué ele chega ali aos pés de Jericó, Josué ele tem uma confirmação da presença de Deus e do seu exército nas muitas batalhas que eles ainda iriam travar, né? Depois, e quando Josué ele tem essa confirmação da presença de Deus, isso só nos mostra que em nossas guerras diárias, Deus ele está conosco. O Josué ali tem essa confirmação e na nossa vida não é diferente. Jesus ele disse que ele nunca nos deixaria órfãos. Então, em todos os momentos, Jesus ele ali está conosco, não só nos momentos bons, mas principalmente nos momentos de guerra, nos momentos de tribulação, nos momentos onde nós nos encontramos cabisbaixos, muitas vezes sem esperança, sem força, mas Deus ele sempre está ali conosco. E a prova disso é o Espírito Santo Consolador. E depois que Josué ele reconhece a presença de Deus, ele toma uma atitude ali muito nobre. Ele se prostra e adora. E a adoração ela é um sinal de gratidão, é um sinal de reconhecimento de que Deus ele está no controle. Josué ali então, mesmo ele sendo o que está à frente de um grande povo, mesmo ele sendo o que está à frente de uma grande batalha, já decretada a vitória por Deus, Josué ele reconhece, ele se prostra como sinal de reverência e adora a Deus. O príncipe do exército do Senhor pede só uma coisa para Josué. Ele diz: Josué, tira as sandálias dos teus pés, porque onde tu pisas é terra santa. E esse tirar a sandália dos pés significa ter reverência ao Senhor. Pois Deus, ele é santo. E a Bíblia nos diz: sede santos, porque eu sou santo. E Deus exige ali reverência daqueles que se aproximam dele, né? E sem reverência é impossível você manter estabelecida uma comunhão com Deus. Como é que você vai manter uma comunhão com um ser que você nem mesmo respeita? Então Deus ele quer que tenhamos reverência para que a comunhão entre o homem e Deus ela permaneça. E sem reverência é impossível ter uma comunhão. A santificação ela é a vontade de Deus para todo o seu povo. Deus ele quer que o povo seja separado. Deus ele quer que o povo se distingua do mundo. Ele não quer que o seu povo se iguale às imundícias, às idolatrias, aos sacrifícios pagãos que o mundo fazia, que fazem até hoje. Deus ele quer que o povo seja um povo separado, um povo santificado,
um povo voltado somente a Deus. E eu vou ler aqui para os irmãos só a conclusão para que não fique muito incompreensível. E ela diz assim: todo líder precisa, antes de começar qualquer empreendimento de fé, ter um encontro marcante com Deus. Moisés e Josué desfrutaram dessas experiências e no final de suas histórias ficou evidente como vale a pena investir tempo na presença do Senhor. Neste momento de revelação, eles observaram a visão correta de suas responsabilidades, deveriam se enfocar para sempre, coadjuvantes e Deus, o protagonista das conquistas, da vitória ao povo. Irmãos, nós devemos sempre manter a reverência, manter a fé, manter a perseverança. Deus ele já decretou a vitória nas nossas vidas. A Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, mas não é por isso que devemos ficar de braços cruzados. A vitória é certa, mas devemos fazer a nossa parte. Amém? Espero que os irmãos tenham gostado da aula, que os irmãos tenham aprendido, né? E que Deus possa abençoar os irmãos. E até a próxima. Lembrando que hoje teremos o nosso culto com as restrições que eu já passei para os irmãos. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima.